Instalei uma câmera automotiva no meu carro só para me precaver, você sabe, né? Mas eu não imaginava que ia flagrar tanta coisa errada no trânsito em tão pouco tempo. E hoje eu vou te mostrar por que ter uma câmera dessas não é mais luxo, é necessidade. Mas antes de mais nada, se você é novo por aqui, meu nome é Wellington Muniz, esse aqui é o canal Vizinho Tech, e aqui eu faço review de alguns produtos, falo muito de tecnologia, então se você gosta desse tipo de assunto, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E antes que você me pergunte, a câmera que eu instalei no meu carro é a N1 Dual da DDPi, é bem conhecida na internet, já tem algumas semanas aí que eu instalei, e aqui nesse vídeo eu reuni algumas situações aí no trânsito, e agora sem mais perda de tempo, vamos lá, e você vai ficar impressionado com o tanto de coisas que eu registrei em tão poucos dias utilizando essa câmera. Então, vem comigo. Bom, daqui a pouco eu vou te mostrar algumas situações que a câmera registrou, nada demais, assim, situações corriqueiras que acontecem aqui no dia a dia na nossa cidade, né? A gente, em poucos dias com a câmera instalada, nós conseguimos pegar algumas situações bem interessantes assim para trazer aqui para vocês para o canal. Pena que não dá para mostrar tudo o que acontece, eu teria que ficar aqui selecionando muitas cenas aqui para vocês, mas se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo, me fala aqui abaixo nos comentários que de repente eu reúno mais cenas aí para mostrar para vocês. Isso aqui não é um canal automotivo, não é um canal de trânsito, é um canal de tecnologia, então esse vídeo aqui o intuito é mais falar da câmera, né, e se ela funciona bem, se ela tem funcionado bem nesses dias que eu tenho utilizado. E sim, eu tenho tido uma boa experiência, ela registra tudo em tempo real e ela vai gravando e regravando, né? Por cima dos arquivos mais antigos, ela grava os novos arquivos e vão tomando o lugar dos antigos, então é bem interessante. Uma coisa legal de ter uma câmera automotiva também é pegar momentos e lugares, né, bonitos por onde você passa. Aqui na região que a gente mora tem alguns lugares realmente muito bonitos e às vezes inesperadamente, né, você não estava planejando isso, mas a câmera registra alguns momentos belíssimos, assim como esse pôr do sol que você está vendo aí agora na tela. Então, além de proporcionar segurança, eu acho que um bom motivo para ter uma câmera automotiva é você conseguir registrar também momentos interessantes da sua viagem, do dia a dia na sua cidade, e você, de repente, ter de onde tirar um arquivo que relembre aquele momento que você viveu, ou até ter provas de algumas coisas que ficariam, né, sem ter como provar se você não tivesse filmado. Então, é bem interessante também por causa disso, não só por causa da segurança, né? Bom, esse aqui não é bem um review da câmera, é mais para você ver algumas imagens que ela capturou, né? Mas se você quiser ver o review completo da câmera, eu vou deixar o link aí abaixo na descrição do vídeo, do primeiro vídeo que eu gravei, que é realmente o review, mostrando também a instalação, mostrando a primeira experiência e falando alguns detalhes a mais sobre essa câmera que é uma das mais vendidas aqui no Brasil. E no vídeo anterior, eu prometi também mostrar algumas cenas noturnas. E olha, ela se sai muito bem à noite. Aqui você vê que tem luzes, né, da cidade aqui iluminando o ambiente, mas você vê que ela tem uma boa abertura de luz aqui, né? Você vê que ela consegue captar bem, mesmo com as luzes ambiente, luzes artificiais, um ambiente que não está sendo iluminado por luz solar, e ela se sai muito bem, o registro fica muito bom, e você vê claramente tudo à sua volta, tá? Não fica nada escuro, né? Você consegue visualizar, né? Ver tudo o que está acontecendo à sua volta, e principalmente nas ruas mais escuras, que é para onde você vai ver agora nas próximas cenas, ela ali também consegue registrar bem as cenas noturnas, né? É claro que se não tiver luz nenhuma ao redor, fica mais difícil dela registrar coisas que estão um pouco mais longe, mais distantes, né? Ela vai registrar mais o que estiver ao alcance dos faróis do carro. Mas nessas cenas assim, em locais mais iluminados, ela se sai super bem e realmente o vídeo fica tão bom quanto o vídeo feito à luz do dia. Isso na minha opinião, né? E eu não sei se é coisa de cidade pequena, mas aqui onde eu moro é sempre muito normal você ver bicicletas vindo na contramão, olha só isso. Os garotos aí totalmente tranquilos, é claro que eles desviaram, e aqui nessa região realmente não dá pra ficar correndo. Tem carro que passa aqui a 60 por hora, sabendo que tem sempre algum pedestre aqui na região, né? Atravessar assim fora da faixa, com o bebê no colo ainda é realmente comum aqui onde a gente mora. A gente tem que estar sempre atento para proteger o pedestre, o ciclista, porque atravessar assim olhando para baixo, sem nem olhar para os carros que estão vindo, é realmente uma coisa muito comum por aqui. Uma coisa muito comum que acontece também é o motorista esquecer de dar a seta, né? Aqui é muito comum, muito normal você estar circulando e de repente alguém encosta o carro para a direita sem dar a seta para me sinalizar que vai encostar o carro, né? Isso aqui é clássico. Aqui nessa próxima situação você vai ver um pedestre atravessando na frente do carro e ele atravessa de cabeça baixa, olhando no celular, e na câmera parece que está um pouco longe, mas se eu não reduzisse aqui a velocidade,
não daria tempo dele atravessar, tá? Então a gente tem que estar muito atento. Imagina se eu, como motorista, também estivesse aqui de olho no celular. O que aconteceria nesse momento aqui, né? Bom, trocar de faixa e seguir o seu caminho é totalmente normal no trânsito. Agora, por favor, avisa, né? Dá a seta para eu saber qual a sua intenção antes de você entrar na frente do meu carro. A minha esposa estava dirigindo nesse momento, ela ia desenvolver o veículo e teve que, né? Não conseguiu desenvolver o veículo porque a pessoa entrou na frente sem sinalizar qual era a sua intenção. Aqui em uma via de velocidade média, onde a gente anda mais ou menos a 60 km por hora, também é normal alguns motoristas colocarem a metade quase do carro na frente da rua e você ter que desviar dele para passar por ali. Mas o pior não foi isso nesse momento aqui. O pior foi ali na frente, quando nós chegamos na rotatória. É claro que a gente vai parar para dar preferência, porque a preferência é de quem está na rotatória. Mas aqui nessa cidade, gente, o pessoal não respeita. Aqui a gente, a todo momento, vê situações como essas que você vai ver aqui agora. A minha esposa estava dirigindo, ela parou aqui para dar preferência para as pessoas que estavam na rotatória. E aí você vê um carro vindo pela esquerda e passando quando tinha outra pessoa rodando ali na rotatória. Isso aqui é muito normal, acontece muito por aqui. Tem que ficar sempre atento. Furar a preferencial é outra coisa que acontece demais por aqui. Se você quiser desenvolver o veículo, você literalmente não consegue, porque quando você quer desenvolver velocidade, sempre aparece um cortando a preferencial, ainda mais em horários de pico. E a câmera está registrando todas essas situações todos os dias. E quando minha esposa dirige, principalmente, ela fica muito nervosa, ela chega em casa me contando o que aconteceu. Mais um, tá vendo aí? Cortando a preferencial. E aqui é impossível eu andar na velocidade normal da via, que seria cerca de 50 km por hora. A gente tem que andar aqui a 40 para dar espaço para essas pessoas que querem, né, cruzar a preferencial. Logo ali na frente você vê também uma situação que requer bastante atenção. Um jovem num patinete, que é muito comum aqui na minha cidade. Os patinetes andam no meio dos carros, assim, como se fosse um carro também. Detalhe, esses jovens, geralmente, tá? Eu não tô falando que são todos, mas geralmente não têm carteira de motorista e não conhecem as leis básicas de trânsito. Então, eles circulam aqui entre os carros. Normalmente você vê como esse carro branco teve que reduzir ali, andar atrás dele, né? E numa velocidade inferior a que o carro poderia andar, porque tem uma pessoa, né, circulando de patinete no meio da estrada como se fosse um veículo comum, como se fosse uma moto. Na minha cidade registra muitos acidentes envolvendo esse tipo de veículo, patinetes, né, bicicletas elétricas. Eu já vi muitos ultrapassando o sinal, desrespeitando as placas de pare, né? Talvez eles nem saibam o que significa isso, né? Então tem que estar muito atento no trânsito. Aqui mais uma vez uma situação onde minha esposa estava dirigindo e você vai ver aqui um carro à sua direita dando seta e ele simplesmente entra, né? No momento que a gente está chegando, ela teve que parar o carro. E ela não entendeu se ele estava entrando, se ele estava só posicionando o carro, mas a gente não tem como adivinhar, né? Então, tudo bem que ele deu seta, mas o certo seria ele mover o carro depois que a gente passasse por ele, né? Aqui nesse momento, mais uma situação que acontece muito aqui na nossa cidade, que é o desrespeito à preferência aqui na rotatória, né? Minha esposa entrou na rotatória, virou à esquerda com a seta ligada e a pessoa simplesmente entra na frente, né? Desrespeitando totalmente a preferencial. E uma coisa que todo motorista já sabe, se você vai fazer uma conversão à esquerda, já se posicione à esquerda, né? Para não ter que passar na frente de nenhum outro carro na hora que você for fazer a sua conversão. E aqui minha esposa ia entrar à esquerda, essa van deu a seta e já entrou direto, como você vai ver aí. Só que se ele tivesse feito isso só uma vez, tudo bem. Ele fez pela segunda vez logo ali na frente. Aqui você vê que ele tem espaço total para poder entrar na faixa da esquerda para fazer a sua conversão novamente, né? Mas não, ele prefere entrar direto, do meio para a esquerda. Olha que legal. Você já passou por alguma situação no trânsito que você gostaria de ter uma câmera para ter registrado tudo, né? E poder provar o que aconteceu? Me conta aí abaixo também nos comentários qual situação que você já passou no trânsito e que você gostaria de ter registrado. E caso você queira saber mais informações sobre essa câmera, eu vou deixar o link dela aqui abaixo na descrição e do review também que eu gravei anteriormente, que é um review bem mais completo, onde eu falo tudo sobre esse equipamento. E eu tenho certeza que vai valer muito a pena se você decidir investir especificamente nessa câmera aqui. Então eu vou ficando por aqui, nos vemos então no próximo vídeo. Valeu!